Bora lá, meu povo, voltando aí para nossa análise textual do artigo científico que foi passado para vocês, para que pudéssemos responder as questões que foram enviadas para o Google Classroom. O autor ainda traça algumas observações sobre o princípio do negociado prevalecendo sobre o legislado, como a gente viu, sendo uma quebra de paradigma do antigo entendimento de que a norma favorável ela deve sempre prevalecer. Então esse sempre agora não existe mais, tá? Somente quando não houver uma norma coletiva. Havendo uma norma coletiva, haverá prevalência sobre a legislação, mesmo que essa norma coletiva não seja mais favorável. Então, esse é agora o entendimento após a reforma trabalhista. E ele também trata de alguns aspectos da fragilização do sindicalismo após a modificação nas fontes tradicionais de financiamento ou nas fontes chamadas de custeio. E a gente trouxe aí para vocês no material anterior a facultatividade da contribuição sindical, que antes era obrigatória, após a reforma trabalhista passa a ser facultativa. O empregado paga se quiser, tá? Tem que se manifestar acerca disso. E isso trouxe verdadeiramente um impacto no sindicalismo brasileiro, fragilizando também as relações não só de organização sindical, mas de negociações coletivas. E aí ele faz um contraponto se essa fragilização ela trouxe impactos na estrutura sindical brasileira, e ele traz, na realidade, algumas medidas que deveriam ser adotadas para que houvesse uma reorganização sindical para se adaptar ao novo cenário pós-reforma trabalhista, com a fragilização aí da contribuição sindical, né, da fonte de custeio dos sindicatos. Então ele traz aqui uns 4 modificações mais estruturais do que jurídicas propriamente dita. E ele fala que é necessário existir um esvaziamento das estruturas físicas e corte de pessoal nas centrais sindicais. E aí vale uma observação de que após a edição da Lei 11.648/2008, que modificou a estrutura das centrais sindicais no Brasil, as centrais sindicais passaram a receber 10% de toda a contribuição sindical no país. Mas como há agora essa facultatividade, vai haver uma diminuição considerável do valor. Então há uma necessidade de enxugar as estruturas físicas das centrais sindicais, inclusive com corte de pessoal, para que pudesse se adaptar a essa nova realidade. Fechamento de determinadas entidades sindicais, principalmente aquelas que dependiam exclusivamente do repasse da contribuição sindical, que antes era obrigatória e agora passa a ser facultativa, porque eles vão deixar de ter fonte e logo não vão se sustentar. E a consequência lógica é o seu fechamento. Ele fala também da necessidade de uma reestruturação interna das entidades, né? Analisando aí inclusive a possibilidade de modificação dessa estrutura nos seus documentos constitutivos, tá? O fechamento de subséries, secretarias, diminuição de infraestrutura, despedida de determinados empregados, redução das assessorias, inclusive jurídicas, mudanças para espaços mais baratos, etc. Ele faz essas alusões. Então, diante disso, ele ainda faz uma proposta de criação de estruturas solidárias e compartilhadas, em que várias entidades convivem no mesmo espaço físico para justamente diminuir despesas, né? Diminuir despesas para se adaptar a essa nova condição econômica em que os sindicatos eles se colocaram após a reforma trabalhista, na realidade imposto pela legislação trabalhista após a reforma, tá? Então, esses pontos foram mais estruturais do que jurídicos. E outra coisa que o autor fala que também é bem interessante, a questão referente à negociação coletiva. Se as negociações coletivas, aí quando eu falo em negociação coletiva, eu estou falando em acordo e convenção coletiva de trabalho, se elas foram impactadas após a reforma trabalhista, tá?
E aí, meu povo, ele traz aqui alguns pontos interessantes. Um deles é que mesmo com essa maximização de importância do negociado prevalecendo sobre o legislado, isso não significou aí um aumento das negociações coletivas, muito pelo contrário. Houve uma queda que foi observada pelo autor nos instrumentos normativos assinados em 2018. A reforma de 2017 trouxe um impacto já nas negociações coletivas no ano seguinte. E ele disse que essa queda tanto foi pela fragilização dos sindicatos, quanto pela resistência de alguns de chancelar determinados acordos que poderiam ser prejudiciais aos trabalhadores. Tá? Então, ele trouxe alguns dados, alguns percentuais específicos, trabalhando a ideia de que a reforma não estimulou a negociação coletiva. Muito pelo contrário, o número de acordos e convenções se reduziu em 22,7% e 25,3%, respectivamente, ou seja, 22,7% nos acordos e 25,3% nas convenções, entre os 10 primeiros meses de 2018, né? Referente ao igual período de 2017, que a gente tinha um número mais expressivo. Então, parte do pressuposto que ainda prevalece a visão de que a reforma trabalhista ela foi implementada de forma unilateral para beneficiar os empregadores. Essa é a visão da qual eu não concordo. Tá? Então, partindo desse pressuposto, a gente sabe que houve um grande clamor público, mas na realidade trazer a reforma trabalhista só sob o aspecto de proteção ao empresariado talvez seja uma imprecisão técnica, né, de muita gente que faz uma análise assodada. Era necessário que houvesse algumas modificações, logicamente algumas foram prejudiciais aos obreiros, foram. Em contrapartida, nós tivemos algumas modificações que trouxeram verdadeiramente maior dinamismo e um aspecto de adaptação à nova realidade que era necessária, a realidade de debilidade econômica que era preciso ser consertada de alguma forma. Lógico, não é só a lei trabalhista que deveria fazer isso, né? Nós necessitamos de uma reforma tributária, de uma reforma na Previdência, que deveria trazer aí uma melhor perspectiva para a gente. Mas veio aí a pandemia e a gente agora está parado no espaço e no tempo em virtude, né, desse novo acontecimento que está causando comoções mundiais, com a comoção mundial. Então vamos esperar e ver o que vai acontecer. Então talvez eu fiz um resumo aí muito mais pragmático da coisa, né? Ele traz muito mais dados aí na pesquisa dele, mas isso é mais para que a gente pudesse ter um esclarecimento maior das perguntas que eu fiz para Vossas Excelências. Então, fico aguardando os trabalhos de Vossas Excelências para que me mandem em um arquivo no próprio Google Classroom. Caso vocês não consigam enviar pelo Google Classroom, manda para meu e-mail para eu fazer a análise, tá? Até o dia 6 de abril do corrente ano, para que a gente possa atribuir as notas de Vossas Excelências das avaliações de primeira unidade, tá certo? Muito obrigado aí pela paciência de vocês, espero que tenha sido esclarecedor os vídeos, e a gente vem com a próxima, nas próximas aulas com o assunto da segunda unidade, tratando de acordo e convenção coletiva de trabalho, negociações coletivas. Valeu, galera, aquele abraço, fiquem na paz.